quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu quero ler com os amados irmãos uma passagem que só Lucas registra, só Lucas escreve esta passagem. Lucas capítulo 13, o texto sagrado diz assim, a partir do versículo 1. Eu quero, antes de fazer a leitura, agradecer a você que nos acompanha, a você que já se inscreveu no canal da nossa igreja no YouTube. Quero agradecer do mais profundo do meu coração. Lucas 13, a partir do versículo 1, o texto sagrado diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Jesus diz: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu quero tratar, amados irmãos, com vocês, na companhia de vocês, à luz desta narrativa sobre o tema como Jesus enxerga o sofrimento. Como que Jesus enxerga aquele que é considerado o maior dilema da humanidade? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas são atingidas por tragédias? Quem imortalizou este dilema é um homem chamado Epicuro. Esse homem que viveu séculos antes de Jesus. Ele, imortalizou o que chamamos de o dilema de Epicuro, quando ele, em alguns questionamentos, coloca em xeque a bondade de Deus em meio ao sofrimento, a soberania de Deus em meio ao sofrimento, o poder de Deus em meio ao sofrimento, trazendo o seguinte dilema: se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Se Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento? Ora, se Deus é poderoso e não acaba com o sofrimento porque Ele não quer, não é tão bom. E se Ele é tão bom e não acaba o sofrimento porque Ele não pode, não é tão todo poderoso. Este é um dilema que perpassa a humanidade. E em tempos de pandemia, este dilema tem aflorado ainda mais. São mais de 400 mil pessoas que já morreram pela Covid-19. Só no nosso país, até hoje pela manhã, mais de 36 mil pessoas já tinham morrido. Entre essas pessoas, pessoas boas, pessoas más também morreram. Crentes fervorosos morreram, assim como ateus morreram. Portanto, em meio ao dilema do sofrimento, como se enxergar o sofrimento, como perceber o sofrimento, nesse texto Jesus lança luz. Há
adágio anônimo que diz que algumas vezes vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. É possível muitas vezes nós enxergarmos coisas através de uma lágrima que não poderíamos enxergar através de um telescópio. E olhando para essa narrativa, nós vamos ver como que Jesus lança luz sobre este dilema universal, sobre esta questão que perpassa milênios, que atinge a todos, santos e incrédulos. Então, olhando para essa narrativa, Jesus nos traz alguns ensinamentos. A primeira coisa que eu quero destacar à luz desse texto, amados irmãos, é que nós não podemos avaliar a vida de alguém pelo sofrimento que essa pessoa está passando, ou pelo sofrimento que esta pessoa foi acometida. Diz o texto sagrado aí logo no versículo 1, naquela ocasião, qual era a ocasião? Jesus está falando acerca da sua primeira vinda. Jesus está falando que ele veio e a sua vinda traria dissensão, traria divisão. E as pessoas, estavam se equivocando nas leituras com relação à vinda de Jesus. E nos versos 54 e 55, que é o contexto da narrativa, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês, quando veem aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Ora, vocês conseguem fazer algumas leituras, Olha, tem nuvem, vai chover. No verso 55, ora, vocês, quando veio o vento soprar, o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Que Jesus está dizendo, ora, vocês conseguem fazer leituras corretas a partir da observância da natureza, mas não conseguem fazer leituras corretas acerca do sofrimento. Que Jesus vai dizer que as pessoas eram capazes de fazer leituras corretas acerca das estações, acerca da meteorologia, mas eram incapazes de fazer uma leitura correta acerca do sofrimento. E então Jesus faz menção a uma tragédia que sobreveio aos galileus e uma outra tragédia que sobreveio a 18 judeus lá na torre de Siloé. E nesses dois eventos, Jesus lança luz sobre esta questão do sofrimento. Por isso o título da nossa meditação nesta noite: como Jesus enxerga o sofrimento. Primeiro, não avalie as pessoas pelo sofrimento que elas estão passando. Interessante porque os galileus, diz o texto logo no versículo 1, os galileus cujo sangue foram misturados com os sacrifícios que eles ofereciam ao Senhor, foi um evento trágico nos dias de Pilatos. Flávio Joséfo, historiador judeu, faz menção de que pelo menos 3.000 judeus foram assassinados brutalmente, e o sangue destes homens se misturou ao sangue do sacrifício realizado num dia de festa religiosa. O que Jesus está dizendo, e as pessoas estavam fazendo esta leitura, por quê? Porque os galileus eram considerados, estereotipados como pessoas impuras, segunda categoria. Tanto é que lá em João capítulo 1, no verso 46, quando se faz menção a Natanael, que o Messias estava vindo de Nazaré, portanto da Galiléia, o Natanael diz: pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? As pessoas estavam fazendo a leitura de que a tragédia, o assassinato de 3.000 judeus da Galileia era porque eles eram maus, era porque eles eram estereotipados como pessoas ruins, impuras. Os galileus não eram tidos como imorais e grosseiros. Portanto, a conclusão era que muitos estavam sofrendo porque mereciam, eram imorais, eram grosseiros. E esse sentimento, essa concepção
de que só pessoas más sofrem e que coisas ruins não poderiam acontecer a pessoas boas, era uma coisa que estava arraigada na cultura nos primeiros dias de Jesus. Tanto é que lá em João capítulo 9, os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, aquele homem nasceu cego. Eles estavam vendo um cego de nascença, e eles fazem a pergunta para Jesus: quem pecou? Quem errou? Quem merece, ele ou os seus pais? Então Jesus desconcerta os discípulos, dizendo: nem ele e nem os seus pais, é para que Deus seja glorificado. Isso traz um rebuliço, especialmente numa cultura ocidental, onde o sofrimento é banalizado, onde o sofrimento é visto também como algo que só os ruins merecem. E aqui Jesus está nos trazendo ou lançando luz sobre esta questão. Jamais avalie alguém pelo sofrimento que ela está passando. Pessoas boas sofrem, pessoas ruins também sofrem. E este era o conceito que as pessoas estavam tendo, a leitura que as pessoas estavam fazendo por aquele assassinato brutal dos 3.000 judeus galileus, é porque eles eram imorais, eles eram impuros, eles eram grosseiros, eles eram estereotipados como Jesus o foi. Mas Jesus diz: não pensem assim, jamais avalie alguém pelo sofrimento que ele ou ela está passando. Acredite você, ainda hoje, século 21, as pessoas pensam como essas pessoas pensavam nos dias de Jesus. Algumas pessoas pensam que o sofrimento, quando vem a alguém bom ou santo, alguma coisa está errado. Sofrimento é para quem não presta, sofrimento são para os maus, e não é isso que Jesus ensina. Não avalie alguém pelo sofrimento que ela está passando. Mas é uma outra coisa que esse texto nos ensina. Jesus lança luz ainda quando nos mostra que sofrimento ou ausência de sofrimento não é sinônimo de espiritualidade. Sofrimento e espiritualidade nem sempre andam de mãos dadas. O que nós estamos vendo, olha aqui o que diz no verso 3, não eram, que Jesus está dizendo, olha, esses galileus que foram assassinados não eram mais pecadores do que vocês. Não era, Jesus vai dizer duas vezes, e quando se refere lá no verso 5 aos 18 judeus mortos na tragédia da torre de Siloé, quando ela desaba, Jesus vai dizer, eles também não eram mais culpados do que vocês. E aqui mais luz que Jesus lança sobre esta questão tão urgente, premente nos nossos dias. Por que eu disse e digo nos dias de hoje uma necessidade urgente? Porque nós vivemos numa sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade que gosta do prazer, busca o prazer e que o sofrimento não é bem-vindo, como de fato. Ninguém gosta de sofrer. Entretanto, nós não podemos associar a ausência de sofrimento com espiritualidade, ou sofrimento com a questão da pessoa estar longe de Deus. Não é assim. O que Jesus está dizendo, olha, a tragédia e o sofrimento pode chegar a um galileu, mas pode chegar a um judeu de Jerusalém na torre de Siloé. O que Jesus está dizendo é que o sofrimento pode chegar tanto aos bons como aos maus. Jesus adverte aos ouvintes para que não avaliem a vida de alguém pelo sofrimento dos outros ou as bênçãos recebidas pelo que essa pessoa sofre ou não sofre. Pare um pouco e pense se não é assim, exatamente assim, que algumas igrejas, alguns líderes ensinam. Se tem coisa boa, é santo.
Se está passando por um tempo de bonança, essa pessoa está em íntima relação com o Senhor. Mas se está passando por algo ruim, se a tragédia sobreveio, se o dia mal chegou, opa, para, porque precisa consertar a vida com o Senhor. Esse mesmo conceito continua arraigado nos dias de hoje. Deixa eu só lhes trazer à memória que já nos dias de Ezequiel, nós estamos falando há 2.600 anos atrás, ainda nos dias de Ezequiel, o Senhor vai dizer, porque havia também nos dias de Ezequiel, nos dias do exílio, o conceito de que as coisas ruins só poderiam acontecer às pessoas ruins, e que coisas ruins jamais poderiam chegar a pessoas boas. E é nesse contexto que Ezequiel vai dizer: neste tempo vocês nunca mais pronunciarão o adágio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. A alma que pecar, esta morrerá. O que Jesus está dizendo? O filho não paga pelo pecado do pai, a alma que pecar, esta morrerá. 2.600 anos antes dos nossos dias, já esta cultura de que o sofrimento não podia chegar a pessoas boas. Nos dias de Jesus, ainda mesmo com Ezequiel dizendo que não era mais para alardear esse provérbio em Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, mesmo assim, o conceito de sofrimento ainda era deturpado. E Jesus, nesta narrativa, está lançando luz. E como vimos, a primeira é: não avalie ninguém pelo sofrimento que essa pessoa está passando. O sofrimento chega aos galileus, mas também chega aos judeus. O sofrimento chega a pessoas boas, mas o sofrimento chega também às pessoas más. Segunda coisa que Jesus nos ensina e lança luz nessa questão, à luz dessas duas narrativas, é que espiritualidade não guarda relação com sofrimento. Pessoas próximas de Deus sofrem, e pessoas ruins podem receber bênçãos. É o que a gente chama de graça universal, é o que a gente chama de graça para todos. Todos têm direito ao sol, todos têm direito às benesses das chuvas, todos têm direito ao que nós chamamos de graça universal, graça para todos. Portanto, Jesus nos ensina que a ausência de sofrimento não é sinônimo de espiritualidade, assim como o sofrimento não significa que a pessoa esteja longe ou distante do Senhor. Terceira coisa que eu quero que os irmãos notem à luz dessa narrativa, e talvez aqui o que mais tem perturbado o mundo ocidental: pessoas boas também sofrem. Eu li há muitos anos e recomendo você ler um livro de Harold Kushner. É um judeu que entrou em crise profunda quando o seu filho morreu. E ele escreveu um título que se tornou um best-seller: porque coisas ruins acontecem às pessoas boas. É exatamente esse o título do livro: porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. O dilema de Kushner é o nosso. O dilema de Kushner é universal. Todos fazem esta pergunta. Teólogos fazem essa pergunta, professores fazem essas perguntas, médicos fazem estas perguntas, o Gari faz esta pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E tem o outro lado da moeda: por que coisas boas acontecem ou sobrevêm a pessoas ruins? Amados irmãos, o que estamos vendo aqui é que os ouvintes que olhavam para os galileus, Jesus os força a olhar para os judeus. Jesus disse: olha, vocês estão olhando para os galileus e estão dizendo: não, eles merecem, afinal de contas, são galileus, afinal de contas,
são estereotipadas como pessoas más, grosseiras, imorais, imundas. Mas Jesus os força a olhar agora para os 18 judeus que morreram na tragédia da Torre de Siloé. Jesus agora diz: está certo, vocês acham que coisas ruins só acontecem a pessoas ruins? E o que me dizem da tragédia de Siloé? Os 18 judeus mortos na tragédia da Torre de Siloé, conforme diz aí o verso 4, leva as pessoas a repensarem o conceito de merecimento de sofrimento. E Paulo vai deixar bem claro isso, amados irmãos, que todos sofrem, pessoas boas sofrem. Afinal de contas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos culpados. Nossas obras não nos livram do sofrimento, mas o nosso arrependimento nos livra do maior de todos os sofrimentos, a perdição eterna. Esse é um outro lado do sofrimento que Jesus vai ensinar e que eu vou concluir com isso. Mas há uma outra questão que Jesus lança luz sobre a questão do sofrimento. Sofrimento e tragédia chegam a todos. Sofrimento e tragédia chegam a todos. O assassinato dos 3.000 judeus galileus e os 18 judeus na Torre de Siloé, há uma diferença bem interessante, sutil, mas interessante. Note bem, os galileus foram assassinados brutalmente por Pilatos, mas no caso dos judeus de Siloé, foi uma tragédia, foi um acidente. O que Jesus está dizendo que tanto o sofrimento causado, o sofrimento trazido por pessoas, governos, autoridades, sistemas, como o sofrimento advindo de tragédias naturais, como o da Torre de Siloé, esses sofrimentos, eles não distinguem quem é bom e quem é ruim, quem é santo e quem é mau. As pessoas todas estão sujeitas. Eu estou sujeito a uma bala perdida, eu estou sujeito a uma tragédia natural. Todos nós estamos sujeitos a sofrimentos e tragédias. E é isso que Jesus ensina nesta narrativa. Jesus diz: está certo, vocês pensam que o assassinato dos galileus, pelo fato de ter sido ocasionado por Pilatos, é merecido. E no caso dos 18 judeus santos da Torre de Siloé, a tragédia e o sofrimento causado, todos estamos sujeitos a isso. É impressionante quando as tragédias, especialmente as tragédias naturais, elas sobrevêm à humanidade, sempre há uma comoção e sempre Deus é colocado em xeque, sempre. E o que nós sabemos, amados irmãos, é que mesmo em meio às tragédias, aos sofrimentos, Deus não perde o controle de nada e de ninguém. Entretanto, depois da queda, todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos causados e aqueles sofrimentos também advindos de questões naturais acidentais. É nesse contexto, então, que algumas questões precisam ser colocadas de maneira mais prática na sua vida e na minha vida. Mas Jesus, depois que ele narra a tragédia dos galileus e a tragédia dos judeus na Torre de Siloé, ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola para ilustrar ainda mais esta questão. E eu queria já aqui convidá-los a refletir de maneira prática o que Jesus ensina acerca do sofrimento a partir da parábola que Jesus conta neste texto. Primeira coisa, amados irmãos, que Jesus ensina é que a ausência de sofrimento sem
arrependimento não significa absolutamente nada. O que Jesus quer ver em mim e em você não é ausência de sofrimento, é ausência de pecado, é arrependimento. Agora note como nós estamos invertendo isso, inclusive nos púlpitos, inclusive nas ministrações. Nós muitas vezes levamos as pessoas a imaginarem que o fato de não estarem sofrendo estão agradando ao Senhor. Não é isso. O que o Senhor quer não é ver em nós ausência de sofrimento. O que o Senhor quer ver em nós é frutos do arrependimento. É isso que ele vai ensinar na parábola que ele conta a partir do versículo 6, que eu quero mais uma vez ler na sua companhia. Então, e olha-se então, o então é o elo de ligação. Esta é a conjunção que Jesus faz, né? É o elo de ligação com o acidente dos galileus, a tragédia dos galileus e o acidente dos judeus na torre de Siloé. Então, Jesus proferiu a parábola. Certo homem tinha uma figueira, não videira, mas uma figueira, plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Olha aí a graça, a misericórdia do Senhor. Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, então mandarás cortá-la. Amados irmãos, o que Jesus quer ver em nós não é simplesmente ausência de sofrimento. O que o Senhor quer ver em nós é frutos de arrependimento. Temos vivido, infelizmente, um tempo de um evangelho prostituído, em que alguns associam a ausência de sofrimento à espiritualidade, a ausência de sofrimento a agradar ao Senhor. Se assim fosse, Jesus seria o pior de todos os pecadores, porque ninguém sofreu como Jesus. Estamos sujeitos, sim, a sofrermos, seja sofrimento causado por alguém, como Pilatos, seja por sistema, seja por governos, seja ele causado por pessoas ou grupos e instituições. Estamos sujeitos, assim como estamos sujeitos a sofrermos acidentes. Há 20 anos atrás eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente que me causou males terríveis. Aqueles que servem ao Senhor não estão isentos de sofrer, seja um sofrimento causado, seja o sofrimento advindo de questões naturais, sejam acidentes. Mas outra lição a partir da parábola: ainda que uma vida seja considerada inútil, Jesus, como fez, ou como o viticultor faz naquela figueira, Jesus pode restaurar. Jesus pergunta: por que está ocupando inutilmente a terra? O viticultor diz: me dê uma chance, me dê uma chance para investir nesta figueira, me dê uma chance para eu investir, para eu adubar, para eu podá-la, me dê um tempo para eu investir, agir na vida desta pessoa. Só Jesus pode transformar um inútil em alguém que possa fazer diferença nesta nação, neste mundo, na sua família, na igreja do Senhor. Esta é uma lição que salta aos nossos olhos. Ainda que alguém seja considerado inútil, como fora essa figueira no primeiro momento, o viticultor, o sumo viticultor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode transformar alguém inútil em alguém que produza frutos e frutos para a glória do Senhor. Mas é uma outra lição extraordinária ainda. Pior que o sofrimento é a infertilidade espiritual. Pior do que o sofrimento é alguém não ser
produtivo, não produzir frutos de arrependimento. Pior do que sofrimento é a infertilidade espiritual. Enquanto muitos lutam desesperadamente para não sofrer, poucos se esforçam para viver uma vida sã. Amados irmãos, se no mundo ocidental o esforço desprendido para as pessoas não sofrerem fosse proporcional ao esforço desprendido para sermos santos, seria completamente diferente o mundo ocidental, o país, o nosso Brasil. As pessoas lutam desesperadamente, gastam-se e gastam muito para não sofrerem. Mas a gente não vê, infelizmente, este mesmo esforço para uma vida santa, para serem férteis espiritualmente. Pior do que o sofrimento é a infertilidade espiritual. Vou concluir. Amados irmãos, o sofrimento das pessoas, seja o sofrimento causado, seja o sofrimento advindo de uma causa acidental, deveria nos levar ao arrependimento. É isso que Jesus ensina nos dois episódios, tanto dos galileus como dos judeus de Siloé. Jesus fala em relação aos galileus, pecadores. Eles não eram mais pecadores do que vocês. E no caso dos judeus de Siloé, ele diz: eles não eram mais culpados do que vocês. Notaram as duas expressões? Pecadores e culpados. O que Jesus nos ensina, amados irmãos, é olharmos para o sofrimento dos outros e dizer: eu merecia isso, eu estou sujeito a esse mesmo sofrimento. Seja um sofrimento causado por Pilatos, seja um sofrimento advindo de uma tragédia como na Torre de Siloé, eu merecia este sofrimento, eu estou sujeito a este sofrimento, eu preciso me arrepender enquanto há tempo, enquanto eu estou bem, enquanto o sofrimento não veio, enquanto a tragédia não chegou, enquanto o acidente não chegou, eu preciso me arrepender. É isso que Jesus ensina nesses dois episódios. A palavra grega que o Senhor usa aqui, o verbo é metanoeu, né? Ou mudança de vida, arrependimento, da meia volta. É isso que o Senhor quer, que nós mudemos de vida antes que o sofrimento chegue, antes que a tragédia chegue, antes que o acidente bata a porta, porque todos estamos sujeitos, galileus e judeus. Por que esperar o sofrimento? Por que esperar a tragédia? Por que esperar os momentos difíceis para então nos arrependermos? O que Jesus nos ensina e lança luz sobre essa questão é: arrependa-se, mude de vida enquanto o sofrimento não chega, seja ele causado por outrem, seja ele advindo de uma causa acidental, porque todos estamos sujeitos ao sofrimento e à tragédia. É possível, amados irmãos, alguém escapar do sofrimento, mas é impossível escapar do sofrimento eterno sem arrependimento. Jesus usa duas vezes a expressão, no verso 3 e verso 5, perecereis, morrereis. É possível alguém passar por esta vida e não experimentar o que a maioria das pessoas experimenta: sofrimentos, fome, nudez, não ter um teto, não ter um emprego, as escassez que todos nós estamos sujeitos. É possível alguém passar por essa vida e não experimentar parte do sofrimento comum a tantas pessoas. Lembram-se do mesmo Lucas, no capítulo 16, um pouco mais à frente? Ele vai contar a parábola do rico e do Lázaro. O rico passou pela vida sem saber o que é fome, passou pela vida sem saber o que é nudez, passou pela vida sem experimentar sofrimento algum. Mas é depois da morte
que há um coro na parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, a partir do versículo 19. Tormento, 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 tormento. É quase que um coro na parábola quando se refere ao rico. Amados irmãos, é possível alguém passar pela vida sem sofrer e não escapar do sofrimento eterno. Por outro lado, e aqui é a outra beleza da graça, é possível alguém passar por esta vida experimentando dores, sofrimentos causados e advindos por causas naturais e escapar do pior de todos os sofrimentos, o sofrimento eterno. E nisso também o texto da parábola do rico e do Lázaro nos ensina. Lázaro passou pela vida experimentando toda sorte de sofrimento, sofrimentos relacionais, não tinha ninguém, só cachorros chegavam perto dele, sofrimentos físicos. Diz o texto sagrado que as suas feridas eram tão purulentas que os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Passou por necessidades primárias, como comer, vestir. Mas quando ele morreu, diz o texto sagrado, que os anjos o levaram. E nunca mais, pelos séculos dos séculos, Lázaro vai saber o que é sofrimento. É possível alguém passar pela vida sofrendo e escapar do pior de todos os sofrimentos, que é a perdição eterna. Como você tem enxergado o sofrimento? Como que nós ocidentais enxergamos o sofrimento? Claro, ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Mas infelizmente, esta questão tem sido banalizada, e eu repito, infelizmente banalizada dentro das igrejas. Porque muitos estão fazendo o que estavam fazendo nos dias de Jesus. Estavam associando sofrimento a pessoas más. E Jesus diz, pessoas boas também sofrem. Estavam associando espiritualidade a sofrimento, e Jesus é o maior exemplo de que alguém que sofre pode sim ter intimidade com o Senhor. Jesus é o maior de todos os exemplos. Paulo é outro exemplo, e tantos que nós conhecemos no mundo contemporâneo. É possível, amados irmãos, que alguns dos nossos dias em igrejas estejam associando uma vida de bom vivant à espiritualidade. Chega a dar nojo, amados irmãos, ouvir determinados pastores, ou determinados líderes e determinadas músicas em que exaltam a ausência de sofrimento como sinônimo de espiritualidade, e não é, nunca foi e nunca será. Jesus estampa isso com a sua própria vida. Todos estamos debaixo de condenação, todos estamos sujeitos a sofrermos, seja o sofrimento causado, como no caso de Pilatos, seja sofrimentos advindos de tragédias, sejam elas de qualquer natureza. Eu quero orar neste momento, colocando diante de Deus a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer é masoquista. É uma doença, é patologia. Mas, amados irmãos, como nós precisamos desmistificar essa questão do sofrimento dentro das igrejas. E nestas duas narrativas, e talvez aqui, Lara, há uma coisa interessante, porque Lucas é médico. E é só Lucas quem traz estas duas narrativas. Algo que estava impregnado na sociedade nos dias de Jesus e continua impregnado nos nossos dias. Não é por menos que um livro que tem como título "Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas", se torna um best-seller. Quando um judeu diz: eu não posso conviver com a ideia de um Deus que permite que meu filho, sendo tão bom, sofra.
Pessoas boas sofrem. Pessoas ruins sofrem. Ateus sofrem. Crentes também sofrem. Todos estamos sujeitos ao sofrimento, porque estamos na mesma condição. Mas a nota mais contundente dessas duas narrativas é o chamamento de Jesus para o arrependimento antes que o sofrimento chegue. Algumas pessoas citam um adágio popular e até incluem nas Sagradas Escrituras: se não vem pelo amor, vem pela dor. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso. E alguns ainda dizem: ó, está na Bíblia, está escrito. Não espere o sofrimento chegar para se arrepender, para mudar de vida. O pior de todos os males de uma sociedade caída é uma sociedade que busca no prazer a essência da vida. Pessoas que se gastam e gastam fortunas para não sofrer. Mas não se movem e nem gastam tanto para serem santas, para ver uma vida que alegra o santo coração do Senhor. Pior do que o sofrimento é a infertilidade espiritual. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, o mundo está sofrendo. Milhares e milhares de pessoas foram ceifadas pela Covid-19. Pessoas boas, pessoas más, santos, ateus, todos. E eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor nos livre de um conceito errado acerca do sofrimento. Livra-nos, ó Deus, de avaliarmos as pessoas pelo que elas sofrem ou não sofrem. Livra-nos, ó Deus, de associarmos a espiritualidade de alguém pelo carro que tem, pelo emprego que tem, pelo status que tem. Livra-nos, ó Deus, de olharmos com desprezo as pessoas que sofrem, atribuindo-as, ó Deus, pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos com compaixão os que sofrem, sabendo que todos nós estamos sujeitos a estes sofrimentos. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos ao arrependimento antes que o sofrimento chegue. Arrepender-se, ó Deus, em meio ao sofrimento é muito mais difícil. Alguns endurecem o coração como Faraó. Alguns blasfemam contra Deus. Alguns blasfemam contra a igreja em meio ao sofrimento. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, completa esta palavra no coração deste teu filho, desta tua filha que está ouvindo, ó Deus, o teu servo agora. Que o episódio dos Galileus e o episódio dos 18 na torre de Siloé, ó Deus, nos desperte
para nos arrependermos antes que o sofrimento chegue, porque ele chega cedo ou tarde, ele vai chegar, porque estamos no mundo caído. O Senhor não nos livrou, o Senhor nos mostra isso em cores vivas quando disse: no mundo tereis aflições. Pai de amor e graça, ajuda-nos a buscarmos a sermos tão santos como buscamos não sofrer. Ajuda-nos, ó Deus, a nos esforçarmos para sermos santos, como nos esforçamos tanto para não sofrer. Eu te bendigo, Jesus, porque Tu és o nosso exemplo. Ninguém sofreu como o Senhor sofreu. Livra-nos, ó Deus, da infertilidade espiritual, porque ela é pior do que o sofrimento. Eu oro ainda, Senhor, neste momento, que o Senhor visite vidas que são consideradas inúteis aos olhos humanos. Tu que és o viticultor supremo, visita, ó Deus, estes que estão sem frutificar, que são considerados inúteis na terra. Ó Deus, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, chama-os para Ti, poda-os, ó Deus, derrama sobre eles, ó Deus, um adume divino. Senhor, visita a Tua igreja, Senhor, visita o povo que se chama pelo Teu nome, ó Deus. Que esse tempo de sofrimento, ó Deus, seja um tempo, ó Deus, de arrependimento. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista Sião e sobre todos aqueles que sofrem e estão sofrendo, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça. Você tenha uma semana abençoada e abençoadora, e eu te convido para logo mais, às 5 horas da manhã, nos acompanhar na nossa madrugada de oração. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz.